Ô, minha filha, pera aí. Opa. Calma aí, geladeira 2 portas Electrolux. O que tu quer? Tu fala pro Itadori que eu quero ficar com ele. A few moments later. Aqui, minha filha, essa aqui era eu antes de usar a base da Virgínia. Ué, Michael Jordan de saia. Tu comia a base? É como diria o poeta Samuel, né, minha filha? A maquiagem é pra o que quiser. Belas palavras, boneco de Olinda, mas tu errou o ditado. A maquiagem é pra quem? Isso é pra você que tem fé. Essa garota é uma antiga amiga da escola do Itadori. E quando ela viu o Itadori com a Nobara, ela resolveu falar com ela sobre ele. Mas tem um problema nisso tudo, que apesar da Nobara ser amiga do Itadori, ela não sabe muito sobre ele. Então, eles resolvem chamar alguém que realmente sabe. Tá, e que história é essa de que tem uma mulher querendo ficar com meu homem? Pois é, meu filho, tá vendo a fiscal de céu aqui na tua frente? Então, é ela. Mas, fia, tem um problema aí. O Itadori não era gay? Ué, como assim? Ué, ele não tinha um homem dentro dele? Começa a história? Mas então, vocês acham que eu tenho chance? Olha, ou não, tu já tem. Agora só falta ir atrás da humilhação. No fim, o Itadori vai lá. Mas, mesmo assim, eles acabaram nem trocando contato. O nosso menino Itadori nem pegou o zap da gata, rapaziada. Infelizmente, não foi dessa vez. Mas agora que tivemos essa história mais leve pra relaxar um pouco, tá na hora da desgraça e tragédia começar. E por isso, o grupinho foi chamado pra uma missão que eles seriam liderados pela Utahime. E essa missão era uma missão onde eles iriam atrás de um possível traidor da escola Jujutsu. Sim, aparentemente tinha alguém dos alunos que tava passando informação pro inimigo. Então, rapaziada, vocês estão ligados como é que funciona o esquema na quebrada, né? Tamo. E o que acontece com o X9? Acorda, careca. Exatamente, por isso nós temos um trampo pra vocês hoje. Quem é que nós vai ter que calvar? O emo. Não, o outro emo. É isso mesmo, meu mano. O otário do Gojo vai estar no beco sozinho hoje à noite lá na... Mekamaru? Que fofinho, tá mimindo. Sabe, Mekamaru, agora que eu pensei, você seria o cara perfeito pra atrair a gente. Tipo assim, com essa armadura aí, tu vê tudo que a gente faz e sabe o rosto de todo mundo, enquanto ninguém sabe o seu, nem onde tá seu corpo verdadeiro. E se você ainda tiver alguma outra armadura que a gente não saiba, você pode literalmente se encontrar com qualquer pessoa em qualquer parte do país inteiro. Mas e óbvio que isso não ia acontecer, né? Tipo, por que você faria isso com os únicos amigos que você tem? Sem contar a garota que gosta de você. Tipo, é claro que ninguém seria tão burro assim. É isso mesmo, rapaziada. O otário do Gojo jamais vai estar esperando que você ataque ele. Eu sei até a hora que todo mundo da escola vai estar escovando os dentes. Prontos pra calvar ele? Prontos. Itadori? Então, rapaziada, só tem um probleminha. O que foi? Eu esqueci a maquininha. Pois é, rapaziada, o traidor que tava passando informação pro inimigo era o Mekamaru. E ele tava fazendo isso porque o corpo dele tava todo fraco e debilitado. E por isso ele tem que passar o dia todo nessa banheira, com uma substância específica pra ele não morrer. Então, claramente, se tem uma coisa que ele ia querer, seria ter um corpo normal. E adivinha quem tem a habilidade de mudar o corpo de qualquer pessoa do jeito que ela quiser? Isso mesmo, o Mahito. E aí, esse é o moleque que nós veio matar? Calma lá, paizão. Lembra que a gente tem um trato. Você prometeu que ia transformar meu corpo. Se você não cumprir tua parte do acordo, eu vou te processar por me dar golpe. Ele tá certo, Emília do sítio do Pica-Pau Amarelo. O processo ia pegar malzão pra firma. Tranquilo então, eu te transformo. E aí depois te mato. Aí eu te processo por assassinato. Mas que filha da p... Bom, como deu pra ver, o Mahito e o Geto não planejavam deixar ele viver. Porém, o Mekamaru pode ser até um traidor, mas ele não é burro. Por isso, ele já imaginava que isso podia acontecer. Então ele se preparou pra isso. E como vocês me perguntam? Meu amigo, vejam com seus próprios olhos. Puta que pariu! Tá calor até chovendo! Aí, leque, você não vai... É o quê? Tá cheio de graça, né, Leque? Dá risada disso aqui agora, patati patatá! Eita! Bom, apesar do Mekamaru fazer um cosplay de PC Gamer e jogar um puta raio RGB no Mahito, isso não matou ele. E o Mahito, como é um maldito, já ativou logo a sua expansão de domínio dele. Mas, mesmo assim, filha da p... Voltando, mas mesmo assim, o emo conseguiu escapar. Pena que não adiantou muita coisa. Ele não vai acordar mesmo, né? O que será que pega se eu apertar esse botãozinho aqui? The Bluetooth device is ready to pair. É o quê?
Eita lasqueira, eu já falei pra mim, ó, não ficar cutucando meu botão. Aí, Mekamaru, eu acho que ninguém sabe, porque eu escondo muito bem. Mas assim, por mais de ser uma completa surpresa que nunca passaria pela cabeça de absolutamente ninguém, você acreditaria se eu dissesse que eu gosto de tu? E aí, a gente ia ter filho e casar e morar no interior. Corre, desgraça! E aí, a gente ia viver feliz pra sempre. Ai, ele fica tão lindinho dormindo. Me pergunto o que você deve estar fazendo, Mekamaru. Eu tô nem vendo. Pois é, rapaziada, o Emo não tancou uma Rito e foi de Americanas. Mas sem tempo pra choro, porque a desgraça de verdade ainda tá pra acontecer. Afinal, finalmente chegamos no início de Shibuya, que se você é fã de Jujutsu, você deve ter ouvido falar nisso pelo menos uma vez. E a razão por isso é porque esse arco é uma verdadeira maluquice no mangá. E tudo isso se inicia com as maldições levantando uma cortina na estação do trem, a qual impedia as pessoas de saírem de lá. E só pra constar, era Halloween, então tinha lá gente pra um senhor caralho. E as maldições disseram que só ia baixar a cortina quando o Gojo em pessoa fosse lá. Cadê esse tal Satoru Gojo aí? Mano, esse trouxa vem aqui pra ver se eu não acerto ele no som. Se eu encontrar esse otário, ele vai se arrepender de ter nascido. Esse ninguém aí não aguenta 5 minutos de porrada comigo. Cacete, moleque! Comeu fermento quando nasceu, foi? Quieto! Opa, prazer, Satoru Gojo. Opa, meu querido! Então, eu tava falando aqui pra galera que você é um cara gente boa e que você ia vir salvar a gente. Mas pode ir lá fazer o que você tem que fazer, amigão. Se precisar de qualquer coisa, eu tô aqui pra te ajudar. Ah, valeu. Que cara mais gente boa. Pô, não posso esquecer o ensinamento mais importante que meu professor me deu. Gojo, não importa o que aconteça, não se esqueça. As pessoas normais não sabem da existência de maldições, feiticeiro e nem de nenhum dos nossos poderes. Por isso, só use seus poderes na frente delas em caso de extrema importância. Repito, só use seus poderes caso não haja nenhuma outra opção. Beleza. O cara tá voando! Que merda é essa? Putz. Será que alguém vai perceber? E com toda essa situação rolando em Shibuya, eles não mandaram só o Gojo pra lá. A Nobara, o Megumi e mais uma rapaziada também tava lá. Mas principalmente o Itadori tava lá, junto com a Meimei. Que eu nunca vou entender como que essa mulher achou que de todos os cortes de cabelo do salão, esse era o melhor que ela podia fazer. E como se não bastasse ela de estranha lá, também tinha o Ui, que é o irmão dela. E eu já adianto pra vocês que esses irmãos têm uma relação um tanto que estranha. Mas deixando de lado as esquisitices desses dois, eles recebem a ordem de encontrar e derrotar o mestre das maldições que subiu as cortinas. Afinal, se eles derrotassem ele, a cortina se desfazia. E assim as pessoas que estavam lá poderiam fugir. E a partir daí a porrada come solta. Mas rapaziada, Shibuya é só luta. Então se eu for narrar cada uma delas, esse vídeo vai ter umas 5 horas. Mas bom, o Gojo chega lá embaixo e quem tava esperando ele são o Jogo, a Hanami e o Chozo. Diga, Satoru Gojo. Peito bunda. Isso aí que você tá fazendo é machismo, hein? Nós não devemos resumir as mulheres a coisas fúteis assim. Elas são tão capacitadas e fortes quanto nós homens e lutam uma batalha diária. Contra o machismo? Não, contra a cólica. Dito isso, todo mundo sabe que bunda é muito melhor. Maldito, sinta a dor da menstruação de todas as mulheres. Que isso, meu filho? Pra que essa violência toda? Porque eu prefiro personalidade. Pois é, eles não estavam lá pra fazer amizade com o Gojo, quem diria? Mas o plano deles era só cansar o Gojo. E por isso que eles tiveram que encher esse lugar cheio de pessoas. Assim o Gojo não poderia usar seus poderes livremente, porque se ele usasse, ele ia trucidar todo mundo ali. Só que mesmo eles tendo bolado toda essa estratégia, o Gojo ainda transformou a Hanami em tinta de parede. E enquanto o Jogo, bom, vejam vocês mesmos. Douglas, peraí, cara. Teu celular tá cutucando meu braço. Ué, mas eu não tô com o celular no bolso. Aí, moleque, sabe como é que o avião faz? Não sei como é que é. Boa, moleque! Por mais
mais as maldições estarem apanhando mais do que o Takemichi em todas as temporadas, elas tinham certeza que o Gojo não ia usar sua expansão de domínio. Afinal, se ele usasse, ele mataria todas as pessoas ali. Então, ele tem uma ideia pra resolver isso. Se eu ativar minha expansão de domínio, muitos inocentes vão de arrasta. Pera, e se eu... É isso, já sei. Eu tenho que calcular quanto tempo uma pessoa normal pode ficar no meu domínio sem sofrer nenhum dano colateral. Tá no papo. Deixa eu ver aqui. Pego 45, menos 23 é igual a 18. Aí mais 15, passa pra cá, diminui, sobe 3. É isso, carai. Expansão do meu pinto. Que pariu, errei a conta. Bom, na verdade ele consegue sim fazer uma expansão de domínio rápido o suficiente pra não transformar todo mundo ali em planta. E com isso todo mundo fica desmaiado por alguns minutos. E o Gojo aproveita esse tempo pra fazer a limpa no local. Só que ele fazendo isso, ele faz exatamente o que as maldições queriam. Cacete, moleque. Que delícia, hein? Quer vir suspirar assim no meu ouvidinho, não? Ficou tímido, foi, gatão? Tava com saudade? Fala alguma coisa aí, caralho. Pois é, rapaziada, do fucking nada o Geto aparece. Mas isso também não passava de mais uma estratégia dos vilões. E por conta disso, o Gojo acaba sendo selado. Sim, galera, o nosso galã de olhos azuis foi selado. E tudo isso por causa desse olho gigante estranho aí que apareceu atrás do Gojo. Mas na verdade é que esse olho sozinho não faz nada. E pro Gojo ser selado, ele precisaria ficar 1 minuto no alcance desse bicho. E aí que entra esse Geto, porque ele só apareceu aí pra fazer o Gojo ficar confuso e ficar 1 minuto na frente do bicho. E tipo assim, é totalmente compreensível o Gojo ter ficado sem entender nada. Afinal, ele mesmo matou o Geto na frente dele no filme do Jujutsu Kaisen Zero. Então, o que cacete esse cara tá fazendo ali? Pô, Geto, eu sei que eu te matei e tudo, mas tipo, tu tava com os papos mó errado de macaco lá, os caralho, tá ligado? Tudo errado. Então eu fiz aquilo porque eu sou teu amigo. Pô, Geto, me ajuda aí, na moral! Esse bicho tá pegando na minha bunda! Pô, menor, eu até te ajudaria, tá ligado? Mas pena que eu não sou o Geto. Meu nome é Kenjaku. Oxe, Geto, tá chapando? Mas eu tiro meu chapéu pra essa bundinha aí, viu? Tá uma delícia. Pois é, esse cara até pareceu Geto, porque, bem, ele tava literalmente no corpo dele. Mas ele era, na verdade, o Kenjaku, um feiticeiro muito antigo que sobreviveu até os dias de hoje, graças à técnica dele de possuir corpos, que é exatamente o que ele fez com Geto. E é por isso que ele tem essa costurinha de saco aí na testa. Mas bom, agora o menor dos problemas que todo mundo tem é esse Kenjaku. Afinal, o feiticeiro mais forte foi selado. Então todo mundo vai correndo pra tentar salvar ele. E aí as coisas ficam assim: os feiticeiros tentando chegar no Gojo pra libertar ele, e as maldições se dividindo pra ver quem achava o Itadori primeiro, pra dar todos os dedos do Sukuna pra ele. E quem avisa pra todo mundo que o Gojo foi selado é o Itadori, pois o Mekamaru do nada aparece em forma de fone de ouvido e avisa pra ele sobre o Gojo. E bom, a gente tem aqui um exemplo de alguém que sabe um jeito prático de passar informação pros outros. Mas aí você me pergunta, como é que o Itadori avisou todo mundo sobre o Gojo? Deu merda, rapaziada! O Gojo foi selado! Repito, deu merda! A gente já ouviu, fi. Tu me ouviu? Fodeu! E assim a duplinha se reencontra, e até o Nanami tava junto. Mas ele não ia ficar por muito tempo, pois tem várias merdas rolando em Shibuya, e muito delas são do nível 1. Então ele vai resolver essas coisas e deixar o aluno dele, o Ino, pra cuidar do Itadori e do Megumi. Então, enquanto o Nanami resolvia a treta mais pesada, eles três vão se livrar da cortina. E assim eles acabam lutando contra os mestres de maldição que colocaram a cortina, onde o Ino lutou contra o Neymar e uma véia estranha, e o Itadori e o Megumi lutaram contra esse cara de bigode. Aí do bigode, tá com depressão? Eu não, por quê? Foda-se, porque eu tô! A few moments later. Acho que pegou um pouco pesado, não? Pô, eu já pulei de uns prédios até mais alto que isso, na verdade. Ei, Itadori, se liga. Essa aqui eu aprendi vendo um anime. Estilo Subaru, eu amo a Emília. Hã? Um monte de coelho? O que esses bichos vão fazer? Me morder?
later. Bom, o Itadori e o Megumi derrotam o inimigo deles. Agora só falta o Ino dar um jeito no dele. Mas acontece que essa velha aqui tem uma técnica de colocar um espírito específico num corpo. E o Neymar aqui é o cara que ela usou como receptáculo pro espírito. E bom, até aí tava tudo tranquilo. O problema mesmo é a alma que ela colocou no corpo do cara. Ah, beleza, o Nanami já pegou os cara forte. Então aqui é só largar porradinha nos figurantes e quando voltar pra casa mandar aquele miojão pra dentro. Molezinha, mais fácil que isso é impossível. Mas e aí, quem é o bostalhão que eu vou descer o cacete? Ah, vá tomar no... Pois é, rapaziada, o Toji tá de volta. E só pra constar, ele tomou o controle do corpo do Neymar. Normalmente era pro Neymar conseguir assumir o controle do corpo, mas o Toji é tão absurdo que a alma dele venceu o corpo do cara. E como se não bastasse isso, ele matou até a véia que invocou a alma dele de volta. Mas a gente volta no Toji depois, porque agora o anime mostra pra gente o time da Nobara e da Maki, que estavam junto com o velho cachaceiro que ajudava em merda nenhuma. Ô, seu velho broxa, vem ajudar em alguma coisa. Mata aquela maldição que tá comendo o Robson, ou morre de vez. Tá fazendo hora extra na terra já, cachaceiro de merda. Cala a boca, menina! Eu tive filho e foi pra fazer as coisas pra mim mesmo! Eu não sou sua filha, pinguço do cacete. Vai lá pegar mais copo, pai, vai! Ah, você quer tomar uma, é? Afirmativo! Então vai tomar no teu cu. Mas a Nobara acaba se separando da Maki, até que ela encontra esse loirinho, que eu já adianto pra vocês, que é um dos maiores arrombados que eu já vi no anime. E infelizmente, esse maldito consegue vencer a Nobara, deixando ela incapacitada. E é aí que entra o que eu falei desse cara ser um verdadeiro filho da puta, porque ele fica torturando a Nobara e a Anitta enquanto elas estão no chão. Mas a diversão dele acaba quando chega uma pessoa que tá poucas ideias. Opa, amigo, eu não viria pra cima de mim se eu fosse você, hein? Você tem certeza que vai vir pra cima de mim? Pensa bem nisso, hein? Vai vir pra cima então? Beleza, beleza. Então eu vou matar esse refém aqui, ó. Hã? Vixe, rapá! Lascou! Fala baixo, Neng. Tá maluco, né? Mano, eu acho que eu nunca vi alguém tão puto assim na minha vida. E o Nanami tava puto desse jeito porque meio que no caminho ele encontrou o Edith, que é o Uber da firma. Só que todo ferrado no chão. E ele tava com marcas de espada na barriga. E quem tem uma espada? Exatamente, o loiro arrombado. Então, graças a isso, a gente tem dois momentos mais satisfatórios dessa temporada. Últimas palavras? Chora baixo, Neng. Mas aí, tu gosta de pombo? Ah, gosto! Então vê o que tu acha desse sem asa aqui! Moleque, esse soco com certeza tá no top 3 mais satisfatórios que eu já vi. O que o Nanami foi ovacionado por essa cena não tá no papel. Mas logo após isso, a gente volta pro Itadori, que já tinha se separado do Megumi de novo, porque o maldito não para quieto. E agora ele tava indo atrás do Gojo. Só que, obviamente, no caminho ele ia encontrar um obstáculo. E esse obstáculo é o Chozo, que é esse cara aí com uma carinha igualzinha a minha quando passa 25 dias sem dormir pra fazer um vídeo. E esse cara tem um poder muito fodástico, de tacar menstruação nos outros. E é isso, no geral é isso que ele faz. Itadori, eu vou me vingar. Oxe, fi, eu te conheço. Você matou meus irmãos, menor. Tô lembrado disso não, mano. Faz um retrato falado do sujeito aí. Um era um projeto de Gogo Boy que usava um topetinho do Neymar. E o outro parece um chiclete mastigado que tava sempre sorrindo. Ô bichinho feio, Deus o tenha. Ah, agora eu lembrei. Aqueles dois lá. Os que eu e a Nobara trucedamos. Cê é louco. Começou até a tocar uma guitarrinha. Pá, 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 pá. Cê é louco. Aquele dia não estava embaçado. Teve pra ninguém, não. Ih, pegou mal, né? Filha da puta! Pois é, rapaziada, o Chozo era irmão dos dois caras que o Itadori matou lá na primeira temporada. E ele
tá bem pistola com o Itadori, como deu pra ver aí. E assim segue a luta. O Itadori com seus socos e pontapés e o Chozo com sua menstruação a jato. E o Itadori percebeu que ele tinha que tirar o sangue do Chozo de qualquer jeito, senão ia ser muito difícil vencer. E por isso, ele sai correndo pro banheiro, porque a ideia dele era ligar todas as torneiras, porque assim ele perde o controle sobre o sangue. E por conta disso, agora os dois caem em uma luta mano a mano muito braba. E é esse momento que eu fico impressionado com o nível de animação dessa temporada. Mesmo que os animadores estando sem dormir faz tipo 3 meses e 17 dias, eles ainda entregam uma animação desse nível. Aí, meu irmão, se liga! É o quê? Eu passei igualzinho como eu fiz com teus irmãos! Pô, daí tu não devia ter me avisado, né? Vacilei! Pois é, galera, nosso garoto Itadori perdeu. Então assim o Chojo vai pra finalizar ele, até que do nada ele começa a ter umas lembranças, onde nessas lembranças estavam os irmãos dele e o Itadori. Pois é confuso, mas não é a primeira vez que acontece. Afinal, o Todo passou pela mesma coisa quando lutou contra o Itadori. E até o Sukuna vendo isso, ele ficou meio intrigado, mas o Chozo, moleque, ele entrou na pior bad trip da vida dele. E com isso, ele acabou nem terminando de matar o Itadori. E bem, vocês lembram da Maki? Bom, ela acabou encontrando Nanami. E os dois juntos do velho cachaceiro acabaram lutando contra o Dagon, que era uma maldição do time dos vilões. Mas o melhor de tudo isso não é nem a luta em si, mas sim porque a maldição acaba ativando sua expansão de domínio. E aí que a gente percebe uma coisa: a expansão de domínio dele é uma praia. E eu não sei se vocês lembram da primeira temporada, que do nada os vilões apareceram curtindo a vida numa praia. E é exatamente isso. Eles estavam dentro da expansão de domínio do Dagon. Ué, eu jurava que eu tava trabalhando, mas aí do nada, uma praia? Bom, tanto faz, né? Devia tá tendo pesadelo. Mas aí, onde eu acho uma breja? E pesadelo o quê, velho? Tu tá bem acordado e a gente tá aqui ainda, seu inútil. Bem-vindos, humanos. Essa é minha expansão de domínio. Um lugar do qual ninguém, repito, ninguém jamais conseguiu escapar. Merda, realmente é impossível escapar daqui. Se pelo menos alguém aparecesse pra salvar a gente. Puta que pariu! Megumi, você entrou aqui só pra salvar a gente? Ih, viaja não, minha filha. Porra, eu só ia invocar uma Horaga contra o figurante número 623. Como é que eu vim parar aqui? Claro, eu vim ajudar vocês. Mesmo sabendo que ninguém pode escapar dessa expansão e que seria a maior burrice do mundo entrar aqui por livre e espontânea vontade, tu ainda entrou. Valeu, cara, de verdade. Sempre soube que tu era do brabo. Como é que é o que tu acabou de falar aí? Bom, porrada vai, porrada vem, e o Megumi tenta criar uma abertura no domínio pra eles fugirem, exatamente da mesma forma que ele entrou. Só que quando todo mundo tava quase entrando no buraco pra fugir, isso acontece. Tá. Oxi, eu não. Ah, é? Vai dar não, é? Não. Beleza, então. Ah, ao invés de fugir, eles chamaram outro cara pra cá. Que bando de... Qual foi, ô coroa? Tropeçou aí? seres humanos. Essa é a luta. E quando eles voltam pro mundo normal, quem tava lá era o Diogo, que vê o que eles fizeram com o Dagon. E com eles eu me refiro do Toji, porque o resto da galera só ficou assistindo ele fazendo sopa de polvo do coitado. E o maldito do Toji nem sequer arcou com as consequências dos seus atos, já que logo depois ele sair da expansão do Dagon, ele simplesmente se tacou da janela do prédio junto com o Megumi, enquanto a galera ficou lá com o Diogo, que só pra avisar, ele é muito mais forte que o Dagon. Então se eles tiveram dificuldade com ele, imagina pra enfrentar o Diogo. E bom, na verdade não tem nem que imaginar não, porque o anime fez questão de mostrar nitidamente pra gente o Diogo fazendo eles todos de carvão sem menor dificuldade. Salve, filhão. Quanto tempo? Pai? Por que você tá com um pedaço de ferro enfiado na cabeça? Ah, isso aqui não é nada não. É que o editor não achou outra cena de eu abrindo a boca pra fazer a piada, tá ligado? Ah, é foda. Essa cena aqui eu nem tô falando de verdade. Essa boca é uma máscara, tá ligado? É foda, viu? É, foda. Mas então, ô filhão, o pai tá precisando da sua ajuda. Tá devendo quem agora, pai? Pô, é que eu perdi na sinuca pro Carlinhos, tá ligado? Tá, e daí? Daí que eu apostei o teu PlayStation 4. Ah, pai, porra, daí tu me ferra, né? Já postou meu PS2 quando eu era moleque? Pô, mais culacho. Pô, filhão, vai fazer essa má vontade aí com o teu pai? Eu te botei no mundo, hein, moleque? Tá bom, pai. Pode pegar meu PS4. Esse é o meu garoto.
Ué? Depois de ele transformar todo mundo em churrasco, ele sente uma presença estranha, que era dos dedos do Sukuna, ou seja, alguém tinha liberado algum dedo. E esse alguém foram essas duas meninas que o Geto salvou quando botou fogo naquele vilarejo. Então o Diogo aproveita e já dá mais 10 dedos de uma vez pro Itadori. Afinal, o plano dele desde o começo era fazer isso pro Sukuna assumir o corpo do Itadori. E bom, rapaziada, é agora que começa a desgraça de verdade nessa temporada, porque o Sukuna tá de volta. Ai, ai, ficar tanto tempo sem sair me deu um tédio. Então vamos fazer uma brincadeira. Ótimo, a brincadeira vai ser morto ou vivo. Eu começo morto. Minha filhozinha. Tu demorou pra baixar que eu vi, hein? Mas tranquilo. De novo. Vi morto. Ah, merda. Putz, acho que tua irmã ficou sem cabeça pra brincadeira. Puta que pariu, porra, caralho, a minha irmã! Eu achei que era só uma brincadeira! E como é o nome da brincadeira? Morto ou vivo? Exatamente. Pois é, rapaziada, o Sukuna, pra começar leve, já começou assassinando brutalmente duas adolescentes. E quanto ao Diogo, os dois saem pela cidade destruindo literalmente tudo pelo caminho. E eu só quero tirar esse momento aqui pra falar o quanto o Diogo é injustiçado nesse anime. Porque o bichinho é forte pra caramba, mas ele topou logo com os dois mais fortes da obra. O que faz o coitado passar por umas situações tipo essa aqui. Ô, cabeça de pica, se tu falar pneumontra microscópico sílico vulcano caniótico 3 vezes, eu te deixo embora. Como é que é? Não tô entendendo nada. Ih, que peninha, né? Ô, Juninho, o que é aquilo ali no céu, bro? Ih, ferrou! Corre, pano, nós vai morrer! Opa, quem piscar o cu primeiro morre. Ah, merda, pisquei. Cara, eu não tanco que o Sukuna é simplesmente arrombado porque ele quer ser. E ele tem até um pequeno momento de humildade na vida dele, quando ele vai matar o Diogo, onde ele diz que o Diogo podia se orgulhar, porque ele era assim muito forte. E o Diogo, ouvindo essas palavras, ele até chorou. Olha só que fofinho. E depois disso a gente volta pro Megumi, que depois de ver o Toji se matar na frente dele e não entender nada, ele tava todo ferrado. E pra piorar, ele teve o azar de encontrar com aquele loiro desgraçado. Só que pro azar do loirinho, ele não sabia que o Megumi era um psicopata suicida, onde toda oportunidade ele quer invocar o Mahoraga, que é basicamente o Shikigami mais forte de todos, onde se o Megumi invocar esse bicho, ele vai matar tanto o inimigo quanto o próprio Megumi. Aê, bro, se liga nessa técnica pica, estilo emo, jutsu da depressão. Ah, o quê? Cara, é intancável a piada do Megumi invocar o Mahoraga, porque realmente, durante a série inteira, ele fez esse mesmo sinal com as mãos diversas vezes. Parece que muito que ele só quer se matar de graça. Mas logo em seguida, o Sukuna chega lá e vê o Megumi caído. E como a gente já viu desde a primeira temporada, o Sukuna tem um certo interesse nele. E ele não queria deixar ele morrer. Então sobrou pro Sukuna a pica de derrotar o Mahoraga. E acreditem se quiser, isso seria um trabalho complicado até mesmo pro Sukuna. Porque pra quem não sabe, esse bicho aqui só é tão apelão porque ele tem uma técnica nada roubada de se adaptar a toda e qualquer tipo de habilidade. E quando eu digo qualquer uma, é qualquer uma mesmo, até os cortes do Sukuna. Então a melhor chance de vencer esse bicho é dando um hit kill nele, porque se você usar um poder e ele não morrer, nem adianta usar de novo, porque ele já vai ter se adaptado. E meu amigo, esse episódio é um absurdo. O episódio quase inteiro é luta, e a qualidade de animação desse negócio é simplesmente surreal. Parece até que os animadores passaram 15 dias sem dormir só pra fazer esse episódio. Meio que passaram mesmo. E o Mahoraga é tão forte que o Sukuna teve que usar sua expansão de domínio. E ainda assim, só pra matar esse bicho, ele teve que cortar em pedacinhos e explodir metade da cidade. E eu gostaria de separar um momentinho desse vídeo só pra quando o Sukuna finalmente mata o loirinho desgraçado. Esse maldito fez tanta merda e escapou da morte tantas vezes que ver ele finalmente morrendo foi satisfatório no nível absurdo. Primeira coisa boa que o Sukuna fez. Mas depois do Sukuna apagar metade da cidade, o Itadori finalmente retorna o controle do corpo dele. E quando ele vê o que o Sukuna fez, ele claramente ficou devastado.
Afinal, o Sukuna só tá livre por culpa dele. Então, ele se culpa por todas as mortes que ele causou. Mas essa cena era pra ser triste. Mas acabou virando um meme por conta do Itadori tá literalmente desejando a morte à beira da loucura com a música de fundo da abertura, com uma vibe mó animadinha. Pra vocês terem noção, foi basicamente assim. Essas mãos fizeram isso! Droga! 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 Não, aquele ele mereceu. Mas eu sou um assassino! A culpa é minha! Alguém me mata, por favor! É tudo culpa minha! Eu sou um monstro! Eu odeio minha vida! Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. E bom, eu vou terminando esse vídeo por aqui. E não, a temporada não acaba nessa parte. Ainda tem mais 6 episódios pra sair. Então o próximo vídeo vai sair quando a temporada acabar de vez. Mas óbvio, vai depender de vocês darem bastante like e compartilhar esse vídeo com alguém. Esse vídeo tem um trabalhão pra fazer e na minha humilde opinião, ele tá muito bom, de verdade. Então ajuda nós aí fazendo esse vídeo pegar bastante view. Afinal assim, eu vou ter certeza que vocês gostaram mesmo de Jujutsu Kaisen no canal. Mas é isso aí, estou indo embora, falou!